Boa noite, amigos. Hoje eu recebo com muito prazer Adriano Oliveira, cientista político famoso que tem um detalhe importantíssimo. É filho de um pai sergipano. Então, a origem dele é de Sergipe, nosso Sergipe. Adriano, como é que a política entrou na sua vida? João, boa noite. João, entrou, eu acredito que desde cedo. Desde cedo eu já escutava muito rádio quando eu morava em Gravatar. Eu sou apaixonado pelo futebol, sou torcedor do esporte. Sofredor, né? Não sofro tanto, não. Então eu comecei a escutar rádio por conta da minha paixão futebolística. Depois eu passei a escutar rádio porque eu comecei a me apaixonar por notícias. Meu pai também escutava muita notícia junto com minha mãe e sempre escutava notícias pelo rádio. E daí eu fui acompanhando. Por volta de 14, 15, 16 anos, eu comecei a ler ativamente jornal. Eu acredito que eu leio o Jornal do Comércio, a Folha de São Paulo, há mais de 40 anos, eu tenho 50 anos de idade. E quando foi com 18 anos de idade, eu fui aprovado no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco e também passei a trabalhar na Câmara Municipal do Recife. E dali eu descobri o meu gosto pela política em si e também pela pesquisa e pela estratégia política. Ou seja, eu gosto da política real, da política do dia a dia, mas também coloquei a teoria e pensei sempre a política estrategicamente. E chegou um dado momento, eu acredito com 20, com 22 anos, eu comecei a me apaixonar pelas pesquisas eleitorais. Ou seja, eu tinha muita curiosidade de ouvir o eleitor, de saber o que ela pensava, o que é a opinião dele. Daí eu comecei a estudar e a me dedicar a essa área. Fiz o meu mestrado em ciência política, fiz meu doutorado em ciência política. Logo de antemão, eu não estudava na academia os eleitores, mas com 25, 28 anos, comecei a escrever sobre política, comecei a escrever sobre pesquisas de opinião e, consequentemente, isso foi a cada dia me apaixonando. E hoje eu costumo dizer muito à minha esposa e também à minha filha, aos meus amigos e aos meus clientes e aos alunos que eu não tenho trabalho. O que eu faço é porque eu gosto, é porque eu sou apaixonado. Eu não me canso fazendo análise de pesquisa, orientando um candidato, orientando uma campanha política, escrevendo artigos. Eu escrevo, salvo engano, há mais de 15 anos aqui para o Jornal do Comércio e lendo jornais e também livros, né, sobre a conjuntura política, sobre a psicologia política, sobre pesquisas eleitorais e também algo que eu gosto muito, que é a política internacional. E o ano passado, na eleição, você trabalhou muito, não foi? Trabalhei, João. Eu tenho uma empresa, a empresa é Cenário Inteligência. Eu tenho uma empresa, essa empresa ela existe desde 2009. Nós somos uma empresa exclusivamente de pesquisa qualitativa, que não é aquela pesquisa tradicional de intenção de voto. Nós procuramos entender os sentimentos, o afeto dos eleitores para com os candidatos. Nós somos uma empresa também de previsão eleitoral, nós fazemos previsão eleitoral e, através de pesquisa, nós definimos estratégias. A nossa empresa esteve à frente de 14 campanhas eleitorais no Brasil inteiro, com o maior número em Pernambuco e no Ceará. Fomos vitoriosos em 13 e atendemos... Só perdeu uma. Só perdemos uma. E eu costumo dizer que a gente nunca perde a eleição, e eu vou lhe dizer por quê. Porque nós temos uma grande qualidade. Se o candidato for perder a eleição, se eu não acreditar na vitória do candidato, eu comunico ao candidato. Mas eu não comunico porque eu acho que ele vai perder, eu comunico porque os dados estão mostrando que ele vai perder. Então, nós atuamos em 184 municípios. A única cidade que nós não acertamos o resultado foi a cidade de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Todas as outras cidades que fizemos pesquisa, previsão eleitoral e definirmos estratégia, nós acertamos o resultado. Mas uma das grandes vitórias suas foi Olinda, né? E Olinda, todo mundo apostava no outro candidato, tem apoio de Lula, tem apoio de João Campos, né? Isso, eu sempre digo que se você não tiver um bom candidato, você não consegue ter uma boa estratégia. Então, todas as campanhas que eu fui vitorioso é porque nós tínhamos bons candidatos. Isso não significa que as campanhas que nós perdemos, que a pesquisa previu a derrota, que era esse candidato, ele não era um bom candidato. Não, é que a conjuntura não era favorável ou que o adversário era muito forte. No caso de Olinda, trabalhei para a Mirella, foi nossa candidata,
Ganhamos, já tinha feito a campanha de reeleição do prefeito Lupécio, o qual ganhou a eleição no primeiro turno, há 4 anos atrás, e agora voltei para fazer a campanha de Mirella. Ela tem qualidades fantásticas, é uma jovem, conhecedora da gestão pública de Olinda, da cidade de Olinda, a vejo como uma política extremamente promissora para Pernambuco, e foi uma campanha que, confesso, João, que muita gente me via como derrotado. Ou seja, muitas pessoas chegavam para mim e diziam, olha, vai perder, não tem como. E até aí, algumas pesquisas. E até algumas pesquisas no segundo turno. E eu lembro que, com uma semana após o segundo turno, né, a ida de Mirella para o segundo turno, eu disse para a sua equipe, para a nossa equipe de comunicação, muito competente por sinal, eu disse, não se preocupe, nós vamos disputar uma eleição contra um candidato forte, mas nós vamos ganhar a eleição por essas razões, porque era o que a pesquisa qualitativa estava mostrando naquele momento, e assim definimos uma estratégia, Mirella, a prefeita de verdade, e conseguimos ganhar bem. E é importante destacar, existia uma dúvida no primeiro turno, né? Quem iria para o segundo turno, porque o candidato do PT já estava no segundo turno. Existia aquela dúvida entre se iria a grande candidata Isabel Urquiza ou Mirella, a candidata do professor Lupécio. E eu sempre fui muito enfático. Vamos trabalhar mostrando quem é Mirella, apresentando Mirella para o eleitorado, mostrando a sua capacidade de gerir Olinda para o futuro, e nós iremos no segundo turno. E no segundo turno, independente se é PT ou PL, nós temos condições de vencer a eleição. Adriano, nós vamos abordar um problema atual. Essas chuvas, o Recife teve o recorde de chuva esta semana. Chuva influi na eleição? Olha, João, se nós estivéssemos muito perto do dia da eleição, interferiria fortemente. E esses grandes institutos estão lançando, publicando pesquisa sobre a eleição de Pernambuco em 2026, colocando João Campos e Raquel. O que é que representa essa pesquisa? Essa pesquisa tem realmente influência? Não, não representa nada. Nada? Nada, não representa. João, tem um caso muito emblemático, que é o caso de ACM Neto, na Bahia. ACM Neto, ele foi para uma disputa um ano antes, com 80% de intenções de voto, porque ele foi um grande prefeito em Salvador, é um hábil político, um grande gestor, e todos diziam que ele ia vencer a eleição. Todavia, eu tinha pesquisas qualitativas que mostravam algo fundamental. O sentimento muito forte de afeto para com a era PT na Bahia e também o presidente Lula. Qual foi a minha avaliação? A partir do momento que esses dois atores entrassem na disputa, o que é que nós teríamos? Teríamos uma disputa apertada e o PT passaria a ser favorito na disputa. O que observamos na última eleição para governador? ACM Neto quase não ia para o segundo turno e o PT venceu. Ou seja, pesquisa de intenção de voto, ela não revela nada. Ela causa tumulto, ela causa miopia, ela gera muita esperança nos políticos, ela torna os políticos e muitos estrategistas inocentes, mas ela não diz nada. No caso específico de Pernambuco, a eleição será uma eleição disputada. Isso é natural. Por que uma eleição natural? Porque nós vamos ter, de um lado, uma governadora que ela vai para a reeleição e, consequentemente, nós precisamos esperar o que ela irá fazer neste ano e no próximo ano, e teremos um adversário que ganhou muito bem a reeleição para Recife e que tem alta popularidade. Mas dizer, já antecipar o resultado de uma eleição a partir do momento que hoje nós verificamos uma pesquisa quantitativa exclusivamente da intenção de voto, ela não diz nada. E o que diz? O que diz é a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela descobre o afeto, os sentimentos, os desejos dos eleitores. Quando você analisa bem esses dados, os sentimentos dos eleitores, e também, João, não se analisa a pesquisa sem avaliar a conjuntura política. Por exemplo, como o Lula chegará em 2026? E se ele chegar bem, ele ficará com a governadora ou ficará com o prefeito? Ou com os dois? Ou com os dois. Quem são os candidatos a senador? Então, quem é o lado adversário no plano nacional? Teremos uma eleição nacionalizada ou fortemente estadualizada? Então, são perguntas que só a qualitativa pode responder e que requer também uma análise de uma conjuntura no que condiz à conjuntura do próximo ano. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o cientista político Adriano Oliveira.
Adriano Oliveira, além de Raquel e João, pode aparecer um terceiro nome? Olha, João, aparecer vai aparecer. Gilson Machado, ele pode ser um candidato a governador, mas acredito que ele não vai abrir mão de ser um deputado federal muito bem votado. Eu também acredito que ele não vai ser candidato a senador. Porém, como ele é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com o ex-presidente Jair Bolsonaro, é possível que o ex-presidente venha solicitar que ele assuma a candidatura ao governo do Estado ou ao Senado. Mas vejo de antemão que ele não terá chances, nem para governador, nem para o Senado, porque a disputa vai ficar entre a governadora Raquel Lira e o prefeito João Campos. Neste caso, o que é bom para o Gilson é ser candidato a deputado federal e não disputar uma eleição majoritária. Portanto, eu vislumbro hoje a eleição para governador de Pernambuco ficando restrita nessas duas disputas. O prefeito do Recife, João Campos, versus a governadora Raquel Lira. Agora a briga é para Senado, porque o que tem pré-candidato a senador é uma festa, né? Olha, João, nós temos bons candidatos a senadores, né? É importante. Isso é uma tradição de Pernambuco, tem bons senadores. Nós temos o senador Humberto Costa, que até o instante existe essa dúvida eterna do PT, né? O PT tem uma relação muito curiosa com o PSB. O PT deve saber... Ele agora é vice-presidente do Senado. O senador Humberto Costa, além dele ter uma liderança no Senado Federal, ele tem uma liderança partidária muito forte. Inclusive é cotado, já foi cotado, ou segue cotado, para ser presidente do PT. E a relação do PT e o PSB é uma relação muito conflituosa. Tapas e beijos. Isso. O PT sabe que precisa do PSB nacionalmente, mas sabe que também não pode confiar aqui em Pernambuco. E o PSB sabe que precisa do PT localmente. Só que há uma questão muito fundamental, né? No momento que o PT apoiar João Campos ao governo de Pernambuco, o PT já pode estar definindo o seu futuro, que certamente não será um bom futuro. Por quê? Porque o PSB é semelhante ao PT, ele é homogêneo. Ele vai querer ser a grande força em Pernambuco e com João Campos, se vier a ganhar a eleição para governador, João Campos vai querer levar o PSB para ser uma força nacional. Então isso vai enfraquecer muito o PT. Deste modo, eu não vejo que é estratégico o PT estar com João Campos na eleição em 2026. Embora é estratégico para o presidente Lula ter um vice-presidente como Geraldo Alckmin. Quem não queria ter um vice-presidente como Geraldo Alckmin? Uma pessoa de diálogo, uma pessoa que sempre está para servir e, acima de tudo, sem radicalismo e ex-governador. Salvo engano, governou São Paulo por 4 vezes, uma pessoa muito competente. Então, o Lula precisa do PSB nacionalmente. Temos como candidato a senador também Miguel Coelho, que é um grande quadro da política pernambucana. A região do Sertão de São Francisco é uma região importantíssima eleitoralmente. Eu costumo dizer, João, que em Petrolina não existe governador. Em Petrolina, quando você faz uma pesquisa, você não diz o nome do governador, o eleitor diz o nome dos coelhos. Então, vai falar do Fernando, vai falar do Miguel, vai falar do Oswaldo Coelho, mas não fala do governador. Temos Silvio Costa Filho, que está exercendo um ministério com muita competência, colocando um ministério sem muita tradição na mídia, mas colocando na mídia, inclusive anunciando um grande projeto para a aviação regional. E temos o senador Fernando Dueire, que tem se destacado pela excelente relação com os prefeitos de Pernambuco. Então, não faltam quadros, nem para João Campos, nem para a governadora Raquel Lira decidir convidar essas pessoas para serem candidatas ao Senado. Adriano, na sua carreira política, eu acho que um fato marcante é o PSDB. Quando você começou, o PSDB era o partido mais forte do Brasil. Tinha Fernando Henrique Cardoso, tinha ele, e foi morrendo. Eu acho que já estão marcando a missa de 7º dia. O que aconteceu com o PSDB? João, você sabe, o senhor sabe, é a minha tese, de que o lulismo só existiu por conta do PSDB e de Fernando Henrique Cardoso. Se Lula tivesse ganho a eleição em 1994, Lula não faria o Plano Real, Lula não faria as privatizações, Lula não faria a reforma do Estado, Lula não enfrentaria os monopólios. Quem enfrentou isso foi o PSDB, através de Fernando Henrique Cardoso. Então, o grande partido, existem 2 grandes partidos que reformaram a sociedade brasileira, o PSDB e o PT. O PSDB trouxe a agenda econômica, trouxe a agenda do liberalismo, trouxe a agenda da responsabilidade fiscal, trouxe a agenda do Estado eficiente. E o PT, através de Lula, trouxe a agenda das políticas sociais e da inclusão social. Por muito tempo, João, eu esperei que esses 2 partidos pudessem se unir, que faria muito bem ao Brasil.
Mas o PT, inclusive na pessoa do presidente da República, Lula, maltratou muito Fernando Henrique, maltratou muito o PSDB. Depois o PSDB passou a maltratar o PT e a maltratar o Lula. Mas o ideal era que ambos estivessem caminhando juntos. O que ocorreu, para mim, foi um erro estratégico por parte do, então, à época, senador Aécio Neves. Qual foi? O PSDB não era para ter apoiado o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O PSDB era para ter deixado Dilma sangrar. Dilma ia para a eleição, ela terminava o mandato. E quando terminasse o mandato, o PT chegaria fraco, não porque Dilma era uma pessoa incapacitada para o cargo, mas Dilma tinha dificuldades políticas. Dilma tinha dificuldade também de entender o momento econômico do país. Veja que ela teve duas políticas ao mesmo tempo econômicas. Ela teve uma política intervencionista e depois convidou Joaquim Levy para ser o ministro da Economia, um ministro excessivamente liberal. Então ela não sabia o que fazer com a economia do país, além de que era uma pessoa refratária ao diálogo, ao contrário do Lula, e principalmente o diálogo com o setor produtivo. Mas o PSDB optou por apoiar o impeachment da presidente Dilma, veio a Lava Jato condicionou um ambiente de uma nova política, um ambiente de apolítico, condicionou, fez com que os eleitores se tornassem fortemente críticos à classe política e também ao petismo. Foi na época da Lava Jato que o Lula declinou fortemente a sua popularidade. Daí surgiu o bolsonarismo no lugar do PSDB e hoje o PSDB está à procura de um partido para fazer a fusão. Veja o enfraquecimento desse grande partido, João, que teve Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin e José Serra. E na sua opinião, como é que você vê o Brasil neste ano 2025? Bom ou ruim? Olha, na minha avaliação, a política econômica brasileira não é uma política ruim. O Fernando Haddad é um grande ministro da economia. Ele apresentou essa semana ao presidente da Câmara dos Deputados variadas ações de agendas que ele precisa que a Câmara Federal aprove junto com o Senado Federal. Dentre as quais a limitação dos altos salários dos servidores públicos, isso é fundamental. É uma coisa imoral, né? É imoral, nós temos que enfrentar isso. Inclusive, isso deve fazer parte da reforma do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, o setor público, precisa ser reformado, ele é grande. Ele apresentou a isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 salários mínimos. É fundamental esse projeto ser aprovado, contudo, que não ocorra aumento da carga tributária. O setor produtivo brasileiro não aguenta mais aumento da carga tributária. E apresentou também como prioridade a reforma da Previdência dos militares. Então, você tem um grande dispêndio com a Previdência dos militares, mesmo sabendo da importância dos militares para a nossa nação. E, claro, eu vejo que o ministro Fernando Haddad, ele tem responsabilidade fiscal. Ele tem um planejamento para daqui a 2 anos para fazer com que o Brasil tenha uma responsabilidade fiscal e não saia gastando. Não entenda que o Estado pode gastar sem um mínimo de responsabilidade. Porque, veja, a grande discussão, na verdade, nós temos que considerar que a grande discussão do Brasil não é você limitar o gasto, é você definir prioridade para o gasto. Você pode ter um déficit público de 82%, uma dívida pública de 80% do PIB, tudo bem, mas que o governo sinalize que vai ter prioridade com esses gastos. E tendo prioridade com esses gastos, o setor produtivo, a classe política, o setor produtivo internacional vai descobrir que o Brasil tem previsibilidade. Isso é o mais importante. Então, o que nós precisamos definir no Brasil é prioridade dos gastos. E para definir prioridade dos gastos, o Brasil precisa enfrentar o setor público, os altos salários, que não estão apenas no Poder Executivo, mas também no Ministério Público, no Poder Judiciário. O Brasil precisa de uma nova reforma da Previdência e o Brasil precisa também discutir isenções. Isenções que são fundamentais. Na sua opinião, Adriano, Lula fez um gol ou deu um chute nos pés em botar um marqueteiro para cuidar da comunicação? Não, o Lula é um comunicador excepcional. Nós sabemos que o Lula ele tem uma facilidade de levar o seu carisma, de levar a sua mensagem para o eleitor, fundamental. Mas me parece que existia... o Lula
pelo que as pessoas me falam, o Lula de hoje não mais é o Lula de antigamente. Aquela pessoa disposta em negociar, conversar. Por quê? Qual é a grande característica do presidente Lula? As duas. Saber se comunicar e fazer política. Então, o Lula ele ficou muito recuado na comunicação e também o Lula, ele me parece que parou um pouco de fazer política. As informações é que ele não passa o final de semana como passava fazendo política, mas também, no caso, ele passa descansando. Mas também há um ponto importante, veja, eu acho que o governo Lula, o governo do PT, ele não é um governo inovador. Apesar de eu ter elogiado a política econômica do Fernando Haddad, considerando que ele tem que ter responsabilidade fiscal, mas o governo Lula, ele retrouxe acertadamente os grandes programas sociais, mas ele não fala para os novos eleitores brasileiros. Ele não fala para essa classe C que rejeita o Lula. E quem é essa classe C, João? Essa classe C é o motorista de Uber, é o mototáxi, é a senhora que vende milho no supermercado, é aquele dono de mercadinho que está lá numa periferia vendendo o seu produto e pagando alto imposto. Agora, também uma coisa de Lula que chama a atenção, ele tem um verdadeiro ódio ao Roberto, ex-presidente do Banco Central. Ainda ontem falou de novo dele. Podia ter esquecido, porque botou um dele e que aumentou o juros da mesma forma, né? Veja, nós não podemos, de modo algum, deixar de elogiar Roberto Campos. Roberto Campos começou a aumentar os juros na época do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele fez uma grande gestão no Banco Central. Roberto Campos modernizou o Banco Central, trouxe a criação do PIX, teve uma política monetária extremamente responsável. Ele pode ter demorado o momento oportuno de aumentar os juros, mas dizer que Roberto Campos não foi um presidente responsável e zeloso pela economia brasileira, ele foi. O Lula está fazendo política, né? Veja, porque o Galipo, que é um grande quadro, veio do sistema financeiro, é uma pessoa que tem uma visão desenvolvimentista, mas tem responsabilidade fiscal. A prova disso é que o Galipo se encontrou com o Lula e deve ter deixado muito claro para o Lula que não é um aventureiro. Ele tem responsabilidade com a política monetária do país e aumentou os juros. E a nossa previsão é chegar com 15% de juros. E não tem problema. Contanto que o país tenha responsabilidade fiscal para que você possa domar a inflação e contanto também que a inflação seja diminuída com o controle do câmbio. Então, o Lula, ele faz política, o Lula, ele tem uma inteligência fenomenal e ele está partindo para um caminho da eleição que ele quer a seguinte estratégia, eu leio. Ele quer dizer que o outro lado é bolsonarista e o lado dele, ok? E o centro, a grande oportunidade do centro seria essa eleição. Por quê? Porque o centro poderia dizer, olha, ninguém aguenta mais bolsonarismo, ninguém aguenta mais o lulismo. E a economia não vai chegar tão pujante em 2026. Ela vai chegar em condições de eleger o Lula, mas também ela tem condições de eleger um candidato da oposição. Só que o centro, a direita civilizada, erra. Por que erra, João? Porque segue apostando no bolsonarismo. E sabemos que Bolsonaro não vai ser candidato. Então, no porquê? Então, essa aposta da direita beneficia a reeleição do presidente Lula. Nós queremos agradecer, Adriano, verdadeiro show, falou tudo, a gente já sabe de tudo como está a política brasileira e realmente é uma coisa preocupante como será este ano, principalmente com essa divisão do Brasil. É de um lado, é do outro, familiares brigando, amigos brigando, e isso realmente, como disse a Adriano, é muito ruim. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.